Olá, seja bem-vindo ao Canatube. Primeiramente, antes da gente começar o módulo de hoje, eu gostaria de pedir que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui em cima em inscrever-se. Se você não assistiu o último módulo de gestão ambiental com sustentabilidade, tem um linkzinho aqui em cima, é só clicar, confere lá. Hoje o nosso módulo é sobre planejamento sucessório no agronegócio da cana. Então eu gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje. Eduardo Rosa, gerente sênior da área tributária da PwC. Fábio Alexandre Martins, sócio-diretor da Confidence, Governança e Gestão, associado da Fundação Cabral. Então, nosso tema de hoje é planejamento sucessório no agronegócio da cana. 70% das empresas familiares, elas encerram as atividades junto com o falecimento do fundador. 12% só chegam até a quarta geração. Então, meninos, o setor agrícola focado na cana, ele está preparado para a sucessão? Você quer falar um pouquinho? Boa tarde. Esse é um movimento que a gente observa, não que ele se prepara, mas ele atende na medida da demanda. E por que eu digo isso? Na nossa experiência, quando a gente verifica que uma empresa ela é buscada por investidor, ela verifica que ela precisa passar todo um processo de transformação para atender uma demanda de receber um investidor, separação de negócios, esse tipo de situação que envolve muitas vezes uma empresa familiar. Então, esse é o objetivo. Muitos grupos, eles se preparam para isso e dessa forma eles começam a se estruturar. O Fábio também tem bastante experiência, pode compartilhar. O que a gente observa é que os grandes grupos familiares, eles têm se aprimorado e já se preparando de forma antecipada. Mas o universo canavieiro como um todo, que é muito grande e pulverizado, o pequeno, ele ainda precisa de ter essa visão de que existe uma sucessão, existe uma questão patrimonial na família, que é uma coisa, existe uma gestão de empresa, que é outra coisa, estratégia de negócios. E aí tem diversos fatores que a gente vai conversar aqui que podem contribuir para que esse processo evolua de uma forma mais tranquila, sob o ponto de vista de não prejudicar o negócio sucroenergético. Se a gente olhar hoje o papel que tem o agronegócio na economia do país e aprofundar um pouco mais, colocar uma lente nisso e olhar o setor sucroenergético, a gente percebe que realmente há uma preocupação muito grande, né? Os grandes empreendimentos, as grandes usinas hoje já é fato que elas investem em tecnologia, já estão investindo na tal da transformação digital. Agora, quando a gente pega essa escala do pequeno produtor até essa grande usina, a gente tem um caminho ainda muito grande para percorrer, né? Então, acho que os nossos esforços agora têm que ser voltados para esse pequeno, para esse médio produtor, para sensibilizar e alertar sobre a importância de se desenvolver. E aí, quando a gente fala de alertar para esse desenvolvimento, a sucessão tem um papel importantíssimo. Você deu alguns dados estatísticos aqui, né? Então, o que acontece? Eu tenho 10% dos empreendimentos, né, que acabam, de uma certa forma, indo para a quarta geração, terceira para a quarta geração. Você imagina como é que a gente pode desenvolver essa turma para que, né, de fato, consigam conduzir os seus negócios. Então, hoje você começa a desenvolver e sensibilizar esses produtores, principalmente na capacitação, né, dos seus herdeiros, sensibilização desses herdeiros. Eles têm que entender que ser herdeiro e ser dono de uma organização ou ser um executivo na gestão são coisas completamente diferentes, né? Então, essa primeira sensibilização é fundamental para essas famílias, principalmente de pequenos e de médios produtores de cana. E um fator também importante, né, Fábio, o setor sucroenergético é um setor que ele vive ciclos e muitas vezes é penalizado na economia pelos preços internacionais, diversos fatores que impactam o negócio como um todo. Então, além da continuidade do negócio ser difícil sob o ponto de vista de sustentação econômica, ele precisa estar com ferramentas de gestão aptas para poder suportar esses períodos de ciclo. Então, é nesse encaixe que alguns grupos trabalham e vão buscando avançar, enquanto outros precisam também otimizar seus esforços, recursos, estrutura familiar, de produção, para poder atender essa demanda de uma forma, como a gente diz, sustentável sob todos os prismas, né? Não somente do ponto de vista econômico, mas também patrimonial, sucessão, gestão, né? Família no negócio, harmonia. Então, a gente observa que tem esse movimento, né? Os grandes já têm uma evolução um pouco maior, os menores ainda buscam esse espaço.
Sem contar que a gente ainda fala no setor sucroenergético, considerando indústria e agrícola, mas se a gente for ver, as indústrias estão consolidadas em menos famílias, mas tem muitos que só fazem atividade agrícola, né? Exato. Então, que eles são apenas uns fornecedores de cana. E para eles também, eles precisam se preparar para continuar sendo um fornecedor sustentável, né? E quando você pega toda essa trajetória que a gente começa a ver em termos de futuro, né? Quando a gente fala em transformação, indústria 4.0, tudo isso vale, inclusive, para esse pequeno produtor que está vinculado só à atividade agrícola. Se ele não começar a olhar para esse futuro, né, ele começa a perder a relação com o próprio negócio e a relação com as grandes usinas, com a própria indústria e o setor, e essas segundas, terceiras gerações acabam rumando para outro tipo de atividade econômica, né? Então, o que a gente precisa alertar, esses pequenos e médios produtores, principalmente, quando a gente fala em sucessão, nós estamos olhando para 3 dimensões aí que são fundamentais, não só para aquela dimensão de sucessão que todo mundo fala, que é a sucessão no negócio, o filho ou os filhos sucedendo os pais, né? Nós estamos falando de trabalhar a sucessão com pelo menos 10 anos de antecedência, com 15 anos de antecedência. Lá na família já se discutiu o processo sucessório. Depois discutiu o processo sucessório na dimensão patrimonial, né? Que é a transferência do patrimônio para essas próximas gerações. E depois a sucessão no negócio. Então, é um elemento tão complexo, né, que às vezes a gente acha que é muito simples, né, simplesmente suceder o pai lá no seu negócio agrícola, no seu negócio de plantio de cana. Fábio, isso é importante mesmo, porque existem diversas searas que vão ser avaliadas, isso leva um tempo. Porque a gente diz isso, tem a questão tributária que envolve esse assunto, tem a questão, que eu digo por conta de TCMD, de doação, tem imposto de renda para quando tem ganho de capital. A gente tem a questão de societária, para dar poder político para quem recebe na transferência essas ações, se ele vai ter poder político na companhia, se ele, como, os frutos que vêm desse negócio, como vai ser dividido. Então, esses são exemplos de temas que precisam ser endereçados, até mesmo para garantir a continuidade do negócio. Porque na medida que eu transfiro ações de minha atividade para um filho e ele possa vir a negociá-las com um terceiro, ou se não, ter os seus sucessores que não tenham interesse na continuidade desse negócio, a gente começa a ter problemas políticos e que podem prejudicar o negócio como um todo, né? Então, a sucessão ela envolve, como o Fábio falou, são diversos temas, não é só o patrimônio, não é só a gestão dentro da empresa, né? Não adianta chegar meu filho e virar, olha, agora ele é o diretor desse negócio. E, além de todo o conhecimento disso, precisa ter toda uma estrutura já desenhada para que isso funcione com sinergia, né? Bom, Temos tem milhões temas, de coisas para conversar hoje. Exato. O importante é os assuntos estarem na mesa, porque quando a gente tem aquilo, a gente sabe que precisa buscar, a gente consegue nos posicionar, estruturar e definir um plano estratégico para que o negócio siga em frente, né? Isso porque a gente comentou até agora, a gente só falou de temas que eu chamo de temas mais técnicos, né? São temas mais matemáticos, eu brinco, né? Mas como a gente está lidando com família, e eu pelo menos tenho 18 anos, aí, quase 20 anos de experiência em lida com famílias empresárias. Quando você fala em família, é 80% emoção e 20% razão. Então por isso que o tema sucessão, ele tem que começar lá atrás. E aí tem que haver todo um processo de abertura para essa discussão da sucessão, com muito tempo de antecedência. O conflito numa empresa, num empreendimento familiar, ele é natural, né? Eu costumo dizer que o conflito está incubado. Uma hora esse conflito vai brotar em função de alguma questão específica. E quando esse conflito brota, você tem que começar a tratar com o remédio certo no tempo certo. Porque é o conflito que às vezes lá na frente, no futuro, vai fazer com que essa transição, que a gente chama de transgeracional, né, de uma geração para outra, vai causar um efeito no negócio lá na frente, se ele não for tratado lá atrás. Fábio, isso é de extrema importância, porque a gente vê que tem famílias que deixam de ser famílias e ainda permanecem sócios, por conta de quão difícil é manter um negócio em sociedade com estranhos já é um pouco complexo, e familiar também é complexo, né? Muitas vezes tem um dos irmãos, um dos familiares, um dos primos, eles podem ter opiniões estratégicas diferentes, e isso precisa estar conciliado, como o nosso negócio vai conduzir, né? Então, isso tudo envolve um aspecto muito grande de temas que precisam ser avaliados, muito bem endereçados, muito bem estruturados, escritos e seguindo as regras de governança, né? Para que cada um
opine na sua alçada, entenda a demanda e tenha um comitê que consiga fazer isso avançar de uma forma bem produtiva, né? Então é isso. Não perca, na próxima semana a gente vai falar sobre os milhões de assuntos que os meninos falaram aqui agora. Se você gostou, dê um like no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe seus comentários. E é isso, até semana que vem.